Imagine ser forte sem precisar provar que é forte, sem elevar o tom para ser ouvido, sem reagir impulsivamente para se defender, sem se justificar excessivamente para ser aceito. A maioria das pessoas associa força à intensidade, mas intensidade não é estabilidade. Força verdadeira é serenidade sob pressão. É manter postura quando outros perdem o controle. É decidir com lucidez quando o ambiente está caótico. É não permitir que emoções alheias ditem sua conduta. Os estoicos chamavam isso de governo interno, e esse tipo de força não nasce do esforço constante. Nasce de atitudes estruturais aplicadas com consistência. A palavra governo é precisa aqui. Não domínio, não controle, não supressão. Governo. A ideia de que existe um centro de comando interno, capaz de orientar conduta, sem ser arrastado pelo que chega de fora. Um lugar de onde você observa o ambiente, processa o que acontece e escolhe como responder. Não de forma fria ou desconectada, de forma clara. E clareza, para os estoicos, não era ausência de emoção. Era a capacidade de sentir sem ser completamente determinado pelo que sente. De observar a raiva surgir sem deixar que ela decida o que você vai fazer. De sentir o desconforto do silêncio sem precisar preenchê-lo imediatamente. De notar a pressão por desempenho sem permitir que ela redefina quem você é. Hoje você vai conhecer 8 atitudes que transformam sua presença, tornando você mais estável, mais respeitado e paradoxalmente mais leve. Porque a força mais impressionante não é barulhenta, é inabalável. Se isso fez sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em quem mais precisa. Agora vamos fundo. Antes de entrar nas 8 atitudes, precisa entender por que tantas pessoas que tentam ser fortes ficam exaustas. O problema não é falta de determinação, é que elas estão confundindo força com tensão. E essa confusão tem um custo que só aparece depois de anos carregando um peso que parecia necessário, mas nunca foi. Forçar uma postura rígida no trabalho. Segurar raiva até explodir. Fingir indiferença quando por dentro está tudo em chamas. Isso não é governo interno. É contenção forçada. E contenção forçada tem custo. Custa energia. Custa relacionamentos. Custa clareza. E custa, no longo prazo, a própria saúde emocional de quem insiste nessa estratégia por tempo demais. Conheci alguém que passou anos acreditando que controle emocional significava nunca demonstrar o que sentia. Ele era visto como frio, distante, difícil de ler. As pessoas respeitavam a competência dele, mas não chegavam perto. E internamente ele estava em guerra constante, segurando raiva que não podia expressar, engolindo frustrações que se acumulavam em camadas, mantendo uma fachada de solidez que custava cada vez mais energia para sustentar. Até que num dia comum, depois de uma reunião ordinária onde alguém disse algo levemente crítico sobre um projeto, ele explodiu de forma completamente desproporcional. Não foi a reunião que o fez explodir. Foram 2 anos de contenção chegando ao limite de uma vez. E a partir desse dia ele entendeu que o que praticava não era força. Era uma panela de pressão esperando o momento errado para soltar. O que os estoicos ensinavam era diferente. Marco Aurélio não era forte porque suprimia o que sentia. Era forte porque havia construído, atitude por atitude, uma arquitetura interna que funcionava independente do que acontecia fora. Uma estrutura tão sólida que a turbulência do ambiente não conseguia reorganizar sua conduta. Ele sentia tudo. E escolhia conscientemente como responder a cada coisa. Essa diferença entre sentir e ser controlado pelo que sente, é a diferença entre contenção forçada e governo interno genuíno. É isso que você vai aprender hoje. Não como suprimir, como construir. Existe uma estrutura completa que ensina exatamente essa arquitetura interna, baseada nos exercícios que Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca praticavam diariamente, não como conceitos filosóficos, mas como ferramentas concretas para o tipo de situação que você enfrenta toda semana. São mais de 20 módulos em vídeo, um desafio de 45 dias estruturado para que esses padrões se instalem de verdade, e áudios de reprogramação mental que trabalham o que a vontade consciente sozinha dificilmente alcança. Mais de 2.000 pessoas já aplicam isso no cotidiano. Se você sente que está tentando ser forte, mas ficando exausto nesse processo,
O link está na descrição. Mas siga aqui comigo porque as próximas atitudes são as que mais transformam presença. E antes de entrar na primeira atitude, vale dizer o seguinte: tudo o que você vai ouvir hoje pode parecer simples quando descrito. A dificuldade não está em entender. Está em reconhecer onde você ainda não pratica, porque os padrões que vamos discutir são tão comuns que se tornaram invisíveis. Você os faz sem perceber. Eles já estão embutidos na forma como você opera. E é exatamente isso que os torna custosos. Não são escolhas conscientes. São automatismos que drenam energia continuamente, abaixo do nível da percepção consciente. Identificar esses automatismos é o primeiro passo para substituí-los. E é isso que cada uma dessas atitudes propõe. A primeira atitude é a que mais transforma e a que a maioria nunca tenta de verdade. Pare de explicar o que não foi perguntado. Observe sua semana com honestidade. Quantas vezes você deu uma explicação que ninguém pediu? Justificou uma decisão antes que alguém questionasse? Acrescentou contexto que não era necessário para que a outra pessoa entendesse, mas sim para que ela aprovasse? Isso não é comunicação. É insegurança disfarçada de informação. E quem está em paz com suas escolhas não sente urgência de justificá-las para o mundo antes que o mundo pergunte. Epicteto ensinava que a necessidade compulsiva de explicação nasce da dependência de validação externa. Quando você precisa que as pessoas entendam por que você fez o que fez, você está entregando a elas o poder de julgar se foi adequado. E então você vive esperando esse julgamento, construindo argumentos preventivos, ajustando sua narrativa para cada audiência. A maioria das pessoas justifica preventivamente por medo. Medo de ser mal interpretada, de parecer irresponsável, de que a outra pessoa forme uma opinião negativa antes de ouvir toda a história. E então fala primeiro, muito, antes que qualquer pergunta seja feita. O resultado é o oposto do pretendido. Em vez de prevenir julgamento, a explicação excessiva comunica exatamente aquilo que tenta esconder: que você não está completamente seguro da decisão que tomou. Pessoas que operam com governo interno explicam quando necessário e quando perguntadas, não como defesa prévia de decisões que ainda não foram questionadas. A diferença é sutil na forma, mas profunda na percepção de quem está ouvindo. Quem explica sem ser perguntado parece ansioso. Quem responde com clareza quando perguntado parece seguro. A substância da explicação pode ser idêntica. O que muda é o que ela comunica sobre quem está falando. Conheci alguém que era reconhecidamente competente na área em que trabalhava, mas que tinha o hábito de justificar cada decisão que tomava antes que qualquer colega perguntasse. Enviava e-mails longos detalhando o raciocínio por trás de escolhas simples. Nas reuniões, precedia cada proposta com uma história sobre por que havia chegado àquela conclusão. Com o tempo percebeu que as pessoas ao redor começaram a questionar mais, não menos. Porque o excesso de explicação sinalizava que havia algo a questionar. Quando ele parou de explicar preventivamente e passou a responder apenas quando perguntado, algo mudou de forma perceptível. As pessoas começaram a aceitar suas propostas com menos resistência. Não porque as propostas ficaram melhores, porque a postura com que eram apresentadas transmitia uma confiança que a explicação prévia apagava. É importante nomear a objeção que provavelmente está surgindo agora. Explicar não é cortesia, não é respeito pelo tempo da outra pessoa, dar o contexto antes de ser necessário perguntar. A resposta é: depende do que está motivando a explicação. Contexto genuinamente útil, que ajuda a outra pessoa a processar melhor o que está recebendo, é diferente de justificativa preventiva, que é contexto construído para blindar a decisão antes que ela seja atacada. O primeiro serve à comunicação, o segundo serve à insegurança. E a diferença entre os dois é perceptível, mesmo que raramente seja nomeada. Contexto útil tem a brevidade de quem está informando. Justificativa preventiva tem o comprimento de quem está se defendendo antes de ser acusado. Me conta nos comentários. Você percebe esse padrão em você? A necessidade de explicar antes que perguntem? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. A segunda atitude desafia algo que parece virtude, mas frequentemente é armadilha. Pare de tentar convencer quem não quer ser convencido.
Você já percebeu que há pessoas na sua vida com quem qualquer discussão chega ao mesmo lugar? Onde o argumento é sempre insuficiente, as evidências são sempre contestadas, e o debate continua indefinidamente porque a outra pessoa não entrou na conversa para aprender, mas para confirmar o que já acredita. Gastar energia tentando convencer quem não quer ser convencido não é persistência, é desperdício. E tem um custo invisível que a maioria não contabiliza. Cada vez que você tenta e não consegue, você sai da interação com menos clareza sobre o que importa e mais frustração sobre o que não conseguiu mudar. A maioria das pessoas continua nessas conversas porque associar sair delas com desistir, com admitir derrota, com deixar a outra pessoa com a impressão errada. E então insiste. Mais argumentos, mais evidências, mais explicações. Até que a discussão consome energia que poderia ter sido usada em algo que de fato avança. Existe algo ainda mais profundo acontecendo nessas conversas que a maioria não percebe. Quando você insiste em convencer alguém que não quer ser convencido, você está implicitamente dizendo que a aprovação dessa pessoa tem poder sobre você. Que o que ela pensa a respeito da sua posição é suficientemente importante para merecer horas de argumento e energia. E a outra pessoa sente isso. Não conscientemente, mas percebe que você está investindo, e que, portanto, pode continuar exigindo mais investimento. A insistência alimenta a resistência. Marco Aurélio escreveu algo que parece frio, mas é libertador quando você entende completamente. Você não controla o que outras pessoas acreditam. Controla apenas a qualidade do que você oferece. E quando o que você ofereceu foi genuíno, claro e honesto, sua responsabilidade encerrou. O que a outra pessoa faz com isso não está sob seu controle. A força não está em continuar empurrando. Está em saber quando encerrar com integridade. A maioria das pessoas nunca pratica esse encerramento porque parece arrogante. Como se dizer, apresentei o que tenho, a conversa encerrou aqui, fosse desrespeitar a outra pessoa. Mas o oposto é verdadeiro. Encerrar uma conversa que deixou de ser produtiva é respeitar o tempo de ambos. É reconhecer que nem toda diferença precisa ser resolvida pelo argumento. Que algumas diferenças simplesmente existem, e que conviver com essa existência sem precisar eliminá-la é uma forma de maturidade que a necessidade compulsiva de convencer nunca alcança. Pessoas que operam com governo interno apresentam o que têm a oferecer uma vez, com clareza. Respondem perguntas genuínas. E quando percebem que a conversa deixou de ser troca e virou impasse, encerram sem drama e sem ressentimento. Não porque desistiram, porque entenderam que continuar não serviria a nenhum dos dois. Isso não é passividade. É discriminação. É a capacidade de distinguir onde seu esforço produz resultado e onde ele apenas alimenta um ciclo que não vai a lugar algum. E quem tem essa capacidade preserva uma energia que quem não tem vai desperdiçando em discussões que nunca encerram. A terceira atitude resolve algo que consome mais energia do que parece à primeira vista. Aprenda a permanecer em silêncio quando o silêncio é a resposta mais inteligente. Há uma urgência que a maioria das pessoas sente quando provocada, quando questionada, quando alguém diz algo injusto sobre você. A urgência de responder, de corrigir, de se posicionar imediatamente para que não haja dúvida sobre onde você está. Mas essa urgência raramente é sobre clareza, é sobre desconforto. O silêncio parece conivência, e conivência parece fraqueza. Então você responde no calor. E o que você diz no calor, raramente, é o que você diria com clareza. Marco Aurélio entendia isso de forma visceral. Governar o maior império do mundo significava receber provocações constantes, julgamentos públicos, críticas de pessoas com agenda. E ele aprendeu que a resposta mais poderosa raramente é imediata. Ela é deliberada. A maioria das pessoas subestima o que o silêncio comunica. Silêncio não é ausência de resposta. É uma resposta. E em muitos contextos, é a mais eloquente de todas. Quando alguém te provoca esperando reação e você não reage, você comunica algo que nenhum argumento consegue comunicar com a mesma clareza. Que o que foi dito não teve o poder que a outra pessoa esperava que tivesse. Você não pode debater o silêncio. Não pode refutar a calma.
E quem provoca para obter reação, fica sem instrumento quando a reação não chega. Há algo que acontece internamente em quem aprende a habitar o silêncio de forma deliberada, que raramente é descrito com precisão. É uma espécie de expansão. Quando você para de usar a resposta imediata como mecanismo de alívio do desconforto, você descobre que o desconforto do silêncio é suportável, que passa, que não é emergência. E quando você descobre isso, você ganha acesso a um recurso que quem nunca suportou, o silêncio nunca tem disponível. A escolha real de quando e como responder, não ditada pelo impulso de acabar com o desconforto, mas orientada pelo que de fato serve à situação. Pessoas que operam com governo interno não respondem para acabar com o desconforto do silêncio. Respondem quando tem algo que vale ser dito. E essa distinção muda completamente o peso que suas palavras carregam. Quem fala muito, e fala sempre, tem palavras que a maioria aprende a filtrar. Quem fala quando tem algo que vale a pena dizer, tem palavras que as pessoas param para ouvir. O mesmo conteúdo, dito por essas duas pessoas, tem pesos completamente diferentes. Não pela qualidade da informação, pela raridade de quem a oferece. Você está começando a ver um padrão? As 3 primeiras atitudes têm algo em comum. Todas elas envolvem fazer menos, não mais. Explicar menos. Convencer menos. Falar menos no momento errado. Força sem esforço não é sobre adicionar comportamentos. É sobre remover os que drenam sem produzir. Cada um desses comportamentos consome energia sem gerar resultado proporcional. E quando você para de investir neles, essa energia fica disponível para o que realmente importa. Isso contraria uma lógica que a maioria absorveu sobre o que significa ser forte. A lógica de que força requer mais assertividade, mais presença, mais voz, mais argumento, mais esforço visível. Mas o estoicismo inverte essa lógica de forma consistente. A força mais durável não é aquela que se manifesta como adição. É aquela que se manifesta como remoção do que não serve. É o que sobra quando você para de gastar energia em direções que não produzem resultado. E o que sobra é, paradoxalmente, muito mais poderoso do que tudo que foi removido. Porque é energia concentrada, não dispersa. É presença substantiva, não performance vazia. Existe ainda um efeito colateral dessas 3 primeiras atitudes que raramente é mencionado. Quando você para de fazer essas 3 coisas, as pessoas ao redor notam. Não de forma dramática, mas algo muda na percepção que tem de você. A ausência de explicação preventiva comunica confiança. A ausência de insistência para convencer comunica segurança. A ausência de resposta reflexiva comunica controle. Você não disse nada diferente. Você simplesmente parou de fazer o que sinalizava insegurança. E o que ficou depois que esses sinais foram removidos é uma presença que as palavras não conseguiriam criar por si sós. Qual das 3 primeiras atitudes ressoa mais com o que você vive agora? Se isso está fazendo sentido, deixa o like. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. A 4ª atitude parece simples, mas cria uma mudança profunda na forma como as pessoas percebem você. Mantenha a mesma postura independente de quem está na sala. Você já conheceu alguém que é completamente diferente com o chefe e com os subordinados? Que se torna outra pessoa na presença de figuras de autoridade e outra ainda diante de quem ele considera de hierarquia inferior? Que ri de piadas que não acha graça na frente de quem pode promovê-lo e faz cara feia para as mesmas piadas quando está com quem não tem esse poder? Esse comportamento é reconhecível à distância, e o que ele comunica, de forma silenciosa mas absolutamente clara, é que a postura que você vê não é real. É performance calibrada para o contexto. E performance calibrada para o contexto nunca gera confiança genuína, porque as pessoas ao redor percebem, mesmo que inconscientemente, que o que vem depende de quem está presente. Pessoas com governo interno não calibram a postura para a audiência. Calibram a comunicação para o contexto, que é diferente. A substância do que são permanece constante. O tom pode variar, o nível de formalidade pode variar. Mas os valores que orientam a conduta não variam baseados em quem está ouvindo. Conheci alguém que descobriu essa inconsistência em si mesmo de uma forma bastante desconfortável.
Estava num almoço com colegas e, sem perceber que o diretor havia chegado e estava sentado 2 mesas atrás, fez um comentário irônico sobre uma decisão recente da liderança. Quando percebeu que havia sido ouvido, sua reação imediata foi tentar recontextualizar o que havia dito. Mas o dano já estava feito. Não o dano do comentário em si, que era razoável. O dano da diferença visível entre o que ele dizia quando achava que ninguém importante estava ouvindo e o que diria se soubesse que estava sendo observado. A lição que ele tirou daquele dia não foi para ter mais cuidado com quem está ao redor. Foi para se tornar o tipo de pessoa que diz a mesma coisa independente de quem está ouvindo. Isso gera algo que o comportamento performático nunca gera: confiança genuína. Pessoas ao seu redor passam a saber o que esperar de você. E saber o que esperar de alguém é a base de qualquer relação com substância real. Pensa na diferença de como você se sente perto de alguém que você sabe que é igual em todos os contextos, versus alguém cujo comportamento muda baseado em quem está presente. Com o primeiro, há um relaxamento. Você não precisa calcular qual versão vai aparecer hoje. Não precisa ler o ambiente para entender o que é seguro dizer. Você simplesmente está, porque a pessoa à sua frente também simplesmente está. Com o segundo, há uma tensão constante. Uma necessidade de leitura de ambiente antes de cada interação. Uma incerteza sobre qual versão vai aparecer, dependendo de quem mais está na sala. Essa tensão não é apenas desconfortável, é um consumo de energia desnecessário para todos ao redor. E o irônico é que quem cria essa tensão com inconsistência raramente percebe o custo que impõe nas relações. Eles estão tão ocupados gerenciando a própria performance que não percebem que as pessoas ao redor estão gastando energia gerenciando a imprevisibilidade. A consistência, por outro lado, é um presente. É o tipo de comportamento que libera energia relacional porque elimina a necessidade de leitura constante. E pessoas que experimentam isso ao seu lado tendem a se manter próximas por muito mais tempo do que pessoas que não sabem o que esperar de você. Vale nomear o que está por baixo da inconsistência de postura, porque é raramente dito com clareza. A maioria das pessoas que muda baseada na audiência não está sendo calculista de forma consciente. Está respondendo ao medo. Medo de desagradar quem tem poder. Medo de perder a aprovação de quem admira. Medo de parecer fora de lugar em ambientes que parecem exigir uma versão diferente. E o que o estoicismo propõe não é eliminar esse medo com força de vontade. É construir uma ancoragem interna suficientemente sólida para que o medo não precise ditar o comportamento. Quando você sabe quem é de forma clara e consistente, o ambiente externo perde a capacidade de reorganizar sua conduta. Não porque você se tornou insensível ao que outros pensam, mas porque o que você pensa de si mesmo passou a ter mais peso do que o ambiente exige que você seja. A quinta atitude é a que a maioria das pessoas confunde com frieza. Mas não é. Decida onde investe sua energia emocional, com o mesmo critério que decide onde investe dinheiro. Você não investiria seu dinheiro em qualquer coisa sem analisar o retorno, mas gasta energia emocional, que é muito mais escassa, em situações e pessoas que não vão a lugar algum, na discussão que não muda nada, na opinião de quem você sabe que vai continuar tendo a mesma opinião, no problema que está fora do seu controle e que você revisita mentalmente dezenas de vezes sem que nenhuma dessas revisitas produza a solução. Sêneca escreveu algo que parece óbvio até você perceber que não faz. Cuida para não desperdiçar em outros o que é necessário para você. Ele falava de tempo, mas o princípio se aplica completamente à energia emocional. Pensa nos padrões específicos de onde a maioria gasta energia que não volta. A raiva persistente com alguém que disse algo ofensivo meses atrás e que provavelmente nem lembra do episódio. A ansiedade com um resultado que não está sob seu controle e que vai se resolver da forma que vai se resolver independente de quanto você se preocupe. A frustração com comportamentos de outras pessoas que você já sabe que não vão mudar, mas sobre os quais você continua apostando atenção, esperando um resultado diferente. Cada um desses investimentos tem retorno próximo de zero. E cada um deles consome algo que você poderia estar usando em algo que importa. Não é frieza seletiva. É prioridade consciente. É a diferença entre quem reage a tudo o que acontece e quem escolhe onde colocar o que tem de melhor.
E essa escolha muda não apenas como você usa sua energia, mas como as pessoas ao redor percebem seu peso. Quem se indigna com tudo parece fácil de mover. Quem escolhe onde se posicionar parece substancial porque seu posicionamento tem custo visível. E existe uma consequência que vai além da energia individual. Quando você para de reagir a tudo, as pessoas ao redor começam a perceber a diferença entre quando você está engajado e quando não está. Sua atenção passa a ter valor percebido porque não é automática. Sua opinião passa a carregar peso porque não é ofertada indiscriminadamente. O engajamento seletivo não empobrece suas relações. Ele as clarifica. As que sobrevivem à seleção ficam mais substantivas, e as que dependiam da sua disponibilidade irrestrita para existir, revelam exatamente o que eram. Pensa em alguém que você conhece que se indigna com absolutamente tudo. Qualquer notícia, qualquer comentário, qualquer situação injusta ou absurda gera a mesma resposta intensa. Agora pensa em como você recebe a indignação dessa pessoa. Com o tempo, ela provavelmente passou a ter menos peso. Não porque as causas dela são menos válidas, porque a intensidade constante tornou difícil distinguir o que genuinamente importa do que é apenas o padrão de resposta habitual. Agora, pensa em alguém que raramente demonstra indignação. Quando essa pessoa se posiciona sobre algo, o que acontece? Provavelmente você presta mais atenção. Porque a raridade do posicionamento sinaliza que o assunto tem peso real. Seletividade de energia cria seletividade de impacto. E impacto seletivo é infinitamente mais valioso do que presença constante. Isso está fazendo sentido? Você se reconhece em algum desses padrões de onde a energia vai sem retorno? Comenta aqui com sim ou não. Eu leio todos. A sexta atitude é a que mais gera presença perceptível para as pessoas ao redor. Seja completamente presente em vez de parcialmente onipresente. A maioria das pessoas está em todo lugar ao mesmo tempo. Na reunião, mas respondendo mensagens pelo celular. Na conversa importante, mas processando mentalmente a lista de tarefas do dia. No jantar com a família, mas monitorando notificações com atenção dividida. E o resultado é que estão presentes em quantidade, ausentes em qualidade. Fisicamente no lugar certo, mentalmente em vários outros ao mesmo tempo. Há algo que as pessoas percebem de forma imediata e que muitas vezes nunca conseguem nomear com precisão. Quando alguém está genuinamente presente com elas. Olhos que não estão em outro lugar. Atenção que não está dividida. Respostas que mostram que o que foi dito foi de fato ouvido e processado, não apenas aguardado enquanto a outra pessoa esperava sua vez de falar. A sensação de que você, neste momento, é a prioridade real de quem está à sua frente. Essa experiência é rara o suficiente para ser memorável. E quem a oferece com consistência, cria um tipo de vínculo que a competência sozinha nunca consegue criar. Essa presença não é técnica de comunicação. É consequência direta de governo interno. Quem está em paz com o que não pode controlar, agora não precisa monitorar tudo em paralelo. Quem tem clareza sobre o que é prioridade neste momento não está mentalmente em 3 lugares ao mesmo tempo, porque não há ansiedade empurrando a atenção para outros lugares. A maioria das pessoas está distraída não porque é desrespeitosa com quem está à frente. É porque está ansiosa com o que está fora do alcance da conversa atual. Com o e-mail que ainda não respondeu. Com a decisão que está pendente. Com o problema que não encontrou solução. E então parte da atenção fica sempre alocada nesses assuntos abertos, mesmo quando o contexto pede presença total. Presença completa é, paradoxalmente, uma das formas mais raras e mais impactantes de demonstrar força, porque exige uma segurança interna que a maioria não tem. A segurança de que o que está acontecendo agora é suficiente para merecer toda a sua atenção. E que o que está fora do seu controle agora pode esperar, sem que o mundo desabe enquanto você está completamente presente em outro lugar. Tem ainda uma dimensão prática nessa atitude que raramente é mencionada. Presença completa melhora a qualidade de tudo que você faz. Conversas com atenção dividida produzem mal-entendidos que conversas com presença total não produzem. Decisões tomadas com parte da mente em outro lugar são inferiores às decisões tomadas com foco completo. O trabalho feito com presença dividida leva mais tempo e produz resultado inferior ao trabalho feito com presença total.
A ausência de multitarefa não é apenas uma questão de cortesia interpessoal. É uma questão de qualidade de output em tudo que você faz. E quem aprende a estar completamente presente não apenas aparece como mais forte para as pessoas ao redor. Performa melhor em tudo porque não está distribuindo recursos entre múltiplos focos ao mesmo tempo. Conheci alguém que tinha fama de ser extremamente inteligente e bem informado, mas que nas conversas presenciais sempre parecia levemente ausente. Respondia bem, contribuía com ideias relevantes, mas havia algo que as pessoas ao redor sentiam sem conseguir nomear. A sensação de que o brilho que ele demonstrava era um brilho guardado, não um brilho entregue. Até que num almoço com uma pessoa que ele genuinamente admirava, ele desligou o celular, colocou na bolsa e ficou completamente presente por 2 horas. A pessoa que estava do outro lado da mesa saiu daquela conversa dizendo para outras pessoas que havia tido uma das conversas mais interessantes da vida. O conteúdo que ele trouxe não era diferente do que trazia nas outras conversas. A qualidade da presença era completamente diferente. E a presença foi o que transformou o conteúdo de informação em experiência. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. A 7ª atitude é a que garante que as anteriores funcionem sob pressão real. Construa o equilíbrio antes de precisar dele. Aqui está uma verdade que a maioria aprende da pior forma. Você não consegue construir equilíbrio no meio do caos. Você acessa o equilíbrio que já foi construído antes. E se não foi construído antes, não está disponível quando a pressão chega. Pensa numa situação de alta pressão que você já enfrentou. Uma conversa difícil que você sabia que ia acontecer. Um momento de confronto que se aproximava. Uma decisão de alto impacto que precisava ser tomada em pouco tempo. Agora pensa em como você chegou a esse momento. Você chegou com recursos, com clareza, com uma base interna sólida? Ou chegou já desgastado, com a energia emocional no limite, sem reserva para atravessar o que estava por vir? Marco Aurélio não ficava tranquilo em crises porque tinha força de vontade sobrenatural. Ficava porque havia construído todas as manhãs no silêncio antes do dia começar, uma estrutura interna que o caos do dia não conseguia desorganizar completamente. As meditações não eram reflexões de um filósofo com tempo livre para a filosofia. Eram exercícios de preparação mental de um homem que sabia que ia enfrentar situações de alta pressão todos os dias e que precisava chegar nelas com recursos já disponíveis, não com o tanque vazio. Epicteto praticava algo que chamava de premeditação dos males. Não por pessimismo, mas por preparação. Ele visualizava antecipadamente as dificuldades que poderiam surgir, como reagiria a elas, o que sentiria, o que escolheria fazer. E quando as dificuldades chegavam de verdade, parte do processamento já havia sido feito. A surpresa emocional era menor. A clareza de resposta era maior. Sêneca reservava tempo diário para refletir sobre o que havia feito, o que poderia ter feito diferente e o que pretendia construir. Não como punição ou autocrítica, como calibração deliberada. Uma revisão regular que mantinha o alinhamento entre valores e conduta. Nenhum desses exercícios é dramático. Nenhum exige horas de meditação ou retiro espiritual. São práticas pequenas, consistentes, feitas quando não há urgência. E é exatamente por isso que funcionam quando a urgência chega. Porque o equilíbrio que você acessa em momentos de pressão é o equilíbrio que você construiu nos momentos de calma. E se os momentos de calma são usados apenas para recuperar do que passou, sem construir para o que vem, você chega sempre ao próximo desafio com menos do que precisaria. A maioria das pessoas tenta encontrar equilíbrio depois de já estar desequilibrada. E equilíbrio reativamente buscado é sempre inferior ao equilíbrio proativamente construído. Sempre. Sem exceção. Conheci alguém que trabalhou por anos em um ambiente de alta pressão sem nenhuma prática deliberada de construção interna. Ele era eficiente, entregava resultado, era respeitado pela competência, mas vivia no limite. Qualquer situação nova de pressão chegava com ele já no amarelo, às vezes no vermelho. Uma discussão difícil que poderia ter sido navegada com clareza se tornava uma explosão porque não havia reserva interna disponível.
Uma decisão que exigia foco chegava num momento em que o foco estava totalmente comprometido pelo acúmulo das situações anteriores. Ele descrevia isso como viver apagando incêndios o tempo todo. Sempre reativo. Sempre correndo para compensar o que o ambiente jogava nele. Quando ele finalmente criou uma prática pequena de construção deliberada diária, não 1 hora de meditação, apenas 15 minutos de silêncio intencional antes de começar o dia. O que mudou não foi a intensidade do trabalho, foi a margem com que ele chegava a cada situação. E essa margem foi suficiente para mudar a qualidade de como ele atravessava os mesmos desafios que antes o desequilibravam. O equilíbrio que você constrói nas margens do dia, nos momentos de menor pressão, é o que você vai ter disponível nos momentos de maior pressão. Não existe atalho para isso. Mas a boa notícia é que a construção não precisa ser grande. Precisa ser consistente. Se você está chegando até aqui, você já é diferente de quem largou no começo. Deixa o like se isso está valendo o seu tempo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho para não perder o que vem a seguir. A 8ª atitude é a que fecha o ciclo e dá sentido a todas as anteriores. Mantenha clareza sobre o que você é, não sobre o que as circunstâncias exigem que você seja. Existe uma pressão constante, vinda do trabalho, dos relacionamentos, das redes sociais, que tenta definir quem você deve ser em cada contexto. Quão assertivo você deve ser na reunião de negócios. Quão disponível você deve ser no grupo de família. Quão bem-sucedido você deve parecer no feed. Quão paciente você deve ser naquela relação difícil. E a maioria das pessoas vai gradualmente cedendo a essa pressão sem perceber, ajustando quem são para o que o ambiente pede, até que em algum momento se olham no espelho e não conseguem nomear exatamente o que veem. Não é crise de identidade dramática, é erosão gradual. Uma concessão aqui, um ajuste ali, uma versão levemente diferente de si mesmo em cada contexto, e depois de alguns anos a pergunta sobre quem você realmente é deixou de ter resposta clara. Epicteto chamava de hegemonikon o centro de comando interno. O lugar de onde você observa tudo, incluindo as próprias reações, sem ser completamente consumido por elas. E o trabalho de preservar esse centro não é heróico nem dramático. É silencioso. É a escolha cotidiana de não deixar as circunstâncias redefinir quem você é antes que você tenha percebido que estavam fazendo isso. Conheci alguém que havia construído uma carreira impressionante em um setor altamente competitivo. Do lado de fora parecia tudo certo. O sucesso, o reconhecimento, a progressão que havia planejado. Mas em determinado momento ele percebeu que havia se tornado uma versão de si mesmo que não reconhecia. As opiniões que expressava eram as opiniões que seu ambiente esperava dele. As prioridades que perseguia eram as prioridades que o setor validava. Até o humor que usava era calibrado para o que funcionava com os colegas mais influentes. Ele havia tido tanto sucesso se adaptando ao ambiente que esqueceu de perguntar se o ambiente estava alinhado com quem ele era antes de entrar nele. O processo de reencontrar o que era genuinamente dele, separado do que o contexto havia construído sobre ele, levou tempo e foi desconfortável. Mas a clareza que veio desse processo foi o que permitiu que ele continuasse operando no mesmo ambiente sem ser novamente absorvido por ele. Clareza sobre quem você é não é rigidez, é a âncora que permite que você se adapte ao contexto sem se perder nele. A diferença entre adaptação e dissolução, entre presença e performance, entre força genuína e esforço constante para parecer forte. Existe uma objeção comum aqui que vale responder diretamente. Ter clareza sobre quem você é não significa ser sempre o mesmo em todos os lugares. Significa que a variação é de forma, não de substância. Você pode ser mais formal no trabalho e mais descontraído com amigos próximos. Pode ser mais analítico numa reunião de negócios e mais emocional numa conversa de suporte. Isso é adaptação inteligente. O que não pode variar é o núcleo. O que você valoriza, o que você não aceita, como você trata as pessoas quando ninguém está olhando, o que você faz quando a decisão fácil e a decisão certa são diferentes. Quando esse núcleo está claro e estável, a adaptação de forma é liberdade. Quando esse núcleo não está claro,
Qualquer adaptação é risco de dissolução. Agora existe uma diferença fundamental entre entender essas 8 atitudes e vivê-las de forma consistente. E essa diferença não é vontade. Não é motivação. É estrutura. É o tipo de prática que os estoicos desenvolveram especificamente para que o entendimento intelectual se traduzisse em conduta real, especialmente nos momentos de maior pressão, quando você mais precisa e quando é mais difícil acessar o que sabe. Porque você provavelmente já sabe a maioria do que ouviu hoje. Sabe que explicar preventivamente comunica insegurança. Sabe que tentar convencer quem não quer ser convencido é desperdício. Sabe que silêncio pode ser mais poderoso que argumento. Mas saber não é suficiente. A distância entre saber e operar assim de forma consistente é exatamente onde o esforço acontece. E é exatamente esse esforço que os estoicos transformaram em sistema. Os exercícios de Marco Aurélio, as práticas de Epicteto, os métodos de Sêneca não eram opções para quem tinha tempo livre para a filosofia. Eram ferramentas desenvolvidas para funcionar exatamente quando o ambiente estava mais exigente, quando a pressão era maior, quando o instinto de reagir era mais forte do que a capacidade de escolher. Existe um material completo que compila e estrutura essas práticas de forma progressiva, com mais de 20 módulos. Um desafio de 45 dias que constrói os padrões de verdade, e não apenas como conhecimento que fica no nível intelectual. E áudios de reprogramação que trabalham camadas que a reflexão consciente sozinha não alcança de forma duradoura. Mais de 2.000 pessoas já usam isso no cotidiano. O link está na descrição. Antes de recapitular, um ponto que conecta todas as 8 atitudes de uma forma que talvez não tenha ficado completamente explícito. Cada uma dessas atitudes, no fundo, é uma forma de recuperar poder que você está entregando para fora. Quando você explica sem ser perguntado, você entrega poder para quem julga. Quando você insiste em convencer quem não quer ser convencido, você entrega poder para quem resiste. Quando você responde no calor, você entrega poder para quem provoca. Quando você muda de postura baseado em quem está presente, você entrega poder para a audiência. Quando você gasta energia emocional indiscriminadamente, você entrega poder para tudo que chama atenção. Quando você está parcialmente presente, você entrega poder para os assuntos que ficam em aberto. Quando não constrói equilíbrio antes de precisar, você entrega poder para as circunstâncias que chegam. Quando não tem clareza sobre quem você é, você entrega poder para os ambientes que tentam definir isso por você. Governo interno é, em última análise, o processo de recuperar esse poder de forma consistente. Não através de controle forçado. Através de clareza estrutural sobre onde você está e quem você é. Vamos recapitular as 8 atitudes que transformam sua presença. Primeira, pare de explicar o que não foi perguntado, porque justificativa preventiva é insegurança disfarçada de informação. Segunda, pare de tentar convencer quem não quer ser convencido, porque sua responsabilidade encerra quando você ofereceu o que era genuíno. Terceira, aprenda a permanecer em silêncio quando o silêncio é a resposta mais inteligente, porque quem responde sempre que é provocado, entrega o controle para quem provoca. Quarta, mantenha a mesma postura independente de quem está na sala, porque consistência é a única base para a confiança genuína. Quinta, invista energia emocional com o mesmo critério que investe dinheiro, porque energia direcionada ao que não produz retorno é energia tirada do que poderia avançar. Sexta, seja completamente presente em vez de parcialmente onipresente, porque presença total é rara o suficiente para ser memorável e poderosa o suficiente para criar vínculos que competência sozinha não cria. Sétima, construa o equilíbrio antes de precisar dele, porque o equilíbrio que você acessa em crise é o equilíbrio que construiu em calma. Oitava, mantenha clareza sobre o que você é, não sobre o que as circunstâncias exigem que você seja, porque âncora interna é o que diferencia a adaptação de dissolução. O que essas 8 atitudes têm em comum? Nenhuma delas pede que você force, imponha ou intensifique qualquer coisa. Todas pedem que você construa por dentro o que não precisa de validação por fora. Nenhuma delas torna sua vida mais complexa. Todas a tornam mais limpa. Menos energia desperdiçada.
Menos reação no calor. Menos performance para audiências que mudam. Mais clareza. Mais consistência. Mais presença. Isso é governo interno. É isso que os estoicos chamavam de força real. E é isso que você começou a entender hoje. Existe um detalhe importante sobre o que diferencia quem entende isso de quem vive isso. Quem entende pode nomear as 8 atitudes. Quem vive não precisa nomeá-las porque elas já operam de forma automática. E a diferença entre esses dois estados é exatamente o trabalho que o estoicismo descreve como prática. A repetição deliberada, até que o que era esforço se torne padrão. Até que o que era decisão consciente se torne forma natural de operar. Não porque ficou fácil, mas porque ficou familiar o suficiente para não precisar mais de esforço consciente a cada situação. Marco Aurélio descreveu esse processo com uma clareza que permanece relevante depois de 2000 anos. O impedimento à ação faz avançar a ação. O obstáculo é o caminho. As situações que testam seu governo interno, as provocações, as pressões, as circunstâncias que empurram para a reação, são exatamente as situações que constroem o governo interno, quando você as atravessa com escolha consciente em vez de reação automática. E aqui está o que isso significa na prática para você. As próximas situações difíceis que você vai enfrentar não são obstáculos para a sua transformação. São a transformação. Cada vez que você segura a explicação preventiva e espera ser perguntado, você pratica a atitude 1. Cada vez que você encerra uma conversa improdutiva com integridade em vez de continuar insistindo, você pratica a atitude 2. Cada vez que você habita o silêncio deliberado, em vez de responder no calor, você pratica a atitude 3. E assim em diante. O cotidiano não é o lugar onde você espera para aplicar o que aprendeu. É o lugar onde o aprendizado acontece de verdade. Você não vai sair desse vídeo perfeito nas 8 atitudes. Ninguém sai. O que você pode sair é com mais clareza sobre onde está entregando poder que poderia manter. E com a intenção específica de começar a recuperar esse poder, uma situação de cada vez, com consistência que não precisa de grandiosidade para acumular resultado real. Qual das 8 atitudes ressoa mais com o que você está vivendo agora? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Compartilha com alguém que está confundindo tensão com força. Às vezes a perspectiva certa, no momento certo, muda o que nenhum conselho direto conseguiu mudar. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Ativa o sininho. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo que aprofunda exatamente o que você acabou de ouvir. Ele é o próximo passo natural dessa jornada. Não ignore. Força real não é o que você demonstra quando o ambiente é favorável. É o que permanece quando ele não é. É o que existe depois que você parou de tentar provar que existe. É o que fica quando a performance vai embora e o que sobra ainda tem substância. Os estoicos passaram séculos mapeando o caminho entre a turbulência inevitável do mundo externo e a paz possível do mundo interno. Não porque o mundo externo vai melhorar, mas porque o governo interno transforma a relação com ele. E essa transformação, silenciosa, sem drama, construída atitude por atitude ao longo do tempo, é o que diferencia quem atravessa as dificuldades mais leve de quem as atravessa mais pesado. Agora depende só de você.